Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo 20. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Evangelho de João 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, nos dê graça, nos dê força. Continue falando conosco, ó Pai, agora através da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós estamos aqui, cada um num propósito de libertação. Aquilo que você quer ser livre, que você quer ser liberto. Cada um veio com seu propósito, com aquilo que você quer de Deus. E quando se trata daquilo que se chama libertação, a gente logo pensa que para a gente se libertar de algo, se soltar de alguma coisa, a gente precisa ter uma força muito grande. Aliás, muitas vezes tem que ser até mais forte do que aquilo que está nos amarrando, bem mais forte. Porque senão a gente não consegue se soltar, né? Às vezes a gente pensa dessa forma. A Bíblia fala que esses gregos, depois que Jesus estava ali pregando o evangelho, ensinando, anunciando o seu evangelho, operando sinais, operando maravilhas, e tudo isso era muito bonito, muito importante, aumentava a fé das pessoas. Tudo isso que Jesus estava fazendo, ele fez com um propósito, com o objetivo de alcançar a pessoa, da pessoa se voltar ao evangelho, né? Prestar atenção no evangelho. Mas o que Jesus mais tinha no seu evangelho é o ensinamento. Isso era o ponto importantíssimo de Jesus, era o ensinamento, é a sua palavra. Porque através dos sinais, através dos milagres, né, através dos prodígios que Jesus operava, as pessoas viriam para ouvir o seu ensinamento. E na hora que eles ouvissem o ensinamento do Senhor, então agora eles não seriam só curados de uma enfermidade. Eles iam encontrar uma libertação, uma purificação das suas almas. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele purifica, ele liberta o homem. E a Bíblia mostra para nós, quando o Senhor Jesus mesmo falando, ele diz assim: a minha palavra, ela é espírito e vida. Então, os sinais eram muito bons, as curas eram maravilhosas, né? Quem não quer ser curado? Até uma dor de barriga, uma dor na barriga que a gente está sentindo, se aparecer alguém para fazer uma oração e curar, a gente fica feliz demais, não fica? A gente fica muito alegre da pessoa orar e a dor foi embora. Quem não fica alegre? Mas não era esse somente o propósito do Senhor Jesus. Não, ele também queria curar. Ele também queria
né, que os homens fossem sadios, que os homens alcançassem as bênçãos. Jesus quer isso de nós. Mas o propósito dele mesmo era para dar ao homem liberdade. Esse é o propósito de Jesus. É tornar o homem livre. Foi para isso que ele veio. A Bíblia mostra para nós que o Senhor Jesus, ele veio justamente para quê? A Bíblia fala para nós assim, que ele veio para desfazer as obras de Satanás. E qual foi a obra de Satanás? O pecado. E o que o pecado faz com o homem? Ele aprisiona o homem. Ele amarra o homem. Por isso que Jesus veio desfazer essa obra. E como que Jesus desfazia isso? Através da sua palavra. Mas ali tinha um grupo de gregos que não era igual a prostituta, não era igual o Zaqueu, publicano, que estava lá pegando dinheiro, não era igual os outros pobres, não, esses aqui, vocês podem ver que eles até subiram para adorar Jesus. Eram pessoas mais inteligentes, pessoas que tinham uma fala bonita, tinham um conhecimento material na letra, que tinha as suas filosofias. Então, esse povo é que estava ali agora, subiu para adorar. Então, parecia que eles eram homens completos. Entenderam? Parecia que eles eram homens completos. Ele não era igual o Joaquim, que estava lá amarrando um cachorro com imbira. Não era igual o outro que não sabia falar. O outro que era meio ignorante. Não era, não. Ele era um cara sábio, um cara inteligente, um cara que sabia entrar, que sabia sair, que falava bem, que tinha um certo conhecimento, tinha alguma letra. Então, esses homens, e agora eles ainda tinham uma coisa melhor ainda, eles ainda iam adorar a Deus. Então, estava todo completo. Esses homens precisavam de quê? O que eles precisavam? Mais nada. Todo completo. Porque tinha tudo. Prosperidade terrena, sabedoria humana, e ainda estava fazendo uma coisa boa. Ainda ia para adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Quando você olha uma pessoa assim, nós não vemos uma pessoa assim sobre a terra, a gente fala assim, não, isso aí, o que nós vamos falar de Jesus para eles? Eles têm tudo. Está completo. Está melhor do que muitos outros aí, não era? Mas então, eles, tendo tudo isso, com toda essa sabedoria, eles sentiu vontade de conversar com Jesus. Eles queriam conhecer Jesus, eles queriam conversar com Jesus. Sentiam uma vontade de conversar com Jesus. E diz a Bíblia que então eles chegaram para os discípulos e falou assim com o discípulo, parece que é o Filipe, né? Filipe, qual outro? Volta um pouquinho, Paulo. E André. Filipe e o André, chegou para o André e falou com o André, André, eu queria falar com Jesus, o seu mestre. O André foi lá e falou com o Filipe, eles estão querendo falar com Jesus, os gregos. Os homens é sábio, rapaz. Está querendo falar com Jesus, né? E aí, juntou os dois, Filipe e André, e desceu e falou com Jesus. Tem os gregos aí, Senhor, está querendo conhecer o Senhor. A Bíblia fala para nós que a resposta de Jesus, o problema maior de nós, irmãos, é que nós olhamos aparência, nós olhamos status das pessoas. As pessoas olham status também, não é? Nós olhamos tudo isso, nós olhamos beleza, nós olhamos pessoas sábias que falam bem, pessoas que têm condição financeira, nós olhamos isso, não é isso que nós olhamos? O ser humano olha, mas Jesus não olhou isso. Quando eles vieram e queriam falar com Jesus, o Senhor Jesus falou assim, falou com eles dessa forma, deixa eu falar uma coisa para vocês também precisam ser libertos. Mas nós já estamos bem na vida. Não.
Vocês precisam de uma libertação. E a libertação sua, ela é terrível, ela é maior do que os outros. Aí, mas por que, Senhor, nós precisamos ser libertos? Jesus falou assim, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês são muito bons, não são? São muito inteligentes, vocês têm muita sabedoria, não tem? Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a semente é lançada na terra, se ela não morrer, ela é uma só. Se ela não morrer, ela é uma só. Mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Vocês são tudo isso. Toda essa sabedoria, toda essa inteligência. Mas vive para você só. Se você morrer por amor da minha palavra, você vai poder dar muito fruto. Vai conquistar muito mais. Aleluia. E os irmãos sabem que essa questão de viver para sozinho, de viver para a gente mesmo, é uma falta de libertação na nossa alma, porque o evangelho de Jesus, ele não foi feito para eu só, ele foi feito para nós. Mandamento de Deus não é para eu, é para nós. Ele fala de nós, a palavra fala de nós, Jesus fala de nós, o Espírito Santo fala de nós. Então é isso que muitas das vezes o crente, ele ainda não foi liberto, porque ele é só. Aleluia. E quando o homem é só, ele pensa nele mesmo. O melhor para mim. Muitas vezes ele tem dificuldade numa vaidade profana. Sabe por quê? Porque ele é só. É ele só. Ele não pode dar fruto. Sabe por quê? Porque ele é só. Então ele não consegue se libertar da vaidade profana. Mas quando o crente, quando a semente é lançada na terra e ela morre, então a Bíblia mostra para nós que ela não é ela só. Então na hora que o crente vê a vaidade profana, ele pensa consigo mesmo pelo Espírito Santo, essa vaidade profana não serve para mim, porque eu não vivo só para mim, eu vivo pelo amor do evangelho, eu preciso alcançar aquele que ainda não aceitou esse evangelho, então eu não vivo só para mim. Aleluia. Essa é a verdadeira libertação. Aleluia. Muitas das vezes a gente pode ver, os irmãos podem observar que toda pessoa, quando ele está preso em alguma coisa, é porque ele é só. Ele só busca aquilo que é do interesse. E muitas vezes querendo levar vantagem em tudo. Em tudo que ele tenta levar vantagem, ele só leva prejuízo. Ele fica preso. Ele está preso. Aleluia. E Jesus veio para dar liberdade. Jesus veio para nos dar liberdade. Quando o homem não consegue perdoar ninguém, é por quê? Porque ele é só. Não é isso? Eu não vou perdoar o fulano porque ele me ofendeu. Ele que vai ter que abaixar para mim. Ele é só. Mas quando ele está no evangelho, ele não é só. É ele em Jesus e Jesus nele, não é? Então ele fala, eu vou perdoar o fulano. E na verdade, se o fulano que ele perdoou, se aquele fulano não aceitar o perdão, na verdade ele se torna fraco, e quem perdoou se torna forte. Ele se torna mais forte. Porque quando ele concede o perdão, quando ele consegue perdoar, quando ele consegue ter paciência com aquele que vem te afrontar, você se torna maior e mais forte do que ele. Quando o seu inimigo, ele está precisando, aleluia, da sua ajuda, ele vem pedir a sua ajuda. Quando o seu inimigo precisa do pão para se comer, o seu pior inimigo, a Bíblia diz que quando nós fazemos o bem para ele, a Bíblia fala que nós colocamos o quê? Brasa viva sobre a cabeça. Não é isso?
Foi por isso que Jesus disse para eles: se a fruto não morrer, se a semente não morrer, ela é só. Ela não pode dar fruto. Ela não pode dar fruto. E quando somos sozinhos, somos escravos. Precisamos ser libertos. E hoje é o dia do Senhor nos libertar. Foi por isso que Jesus falou isso com o grego. Ele não estava desafiando os gregos, não estava humilhando os gregos, só estava mostrando para eles o caminho da liberdade. Porque a verdadeira liberdade, ela não vem pelo esforço humano. A verdadeira verdade, ela vem pelo conhecimento da verdade. A palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e o quê? Ela libertará. Ela vos libertará. Vem dela. Ela vem da própria verdade. É por isso que Jesus não chegou para os gregos e falou: olha aqui para vocês verem como eu sou grande, como eu sou Deus. Olha aqui, ó, paralítico anda, cego enxerga. Não, Jesus deu para eles uma palavra. E essa palavra era a pedra mais preciosa que eles poderiam receber na sua vida, porque era a palavra que podia libertar eles. Aleluia. Nós observamos, Jesus veio para curar, veio. Ele cura até hoje, cura. Ele liberta até hoje, liberta. O evangelho dele é cura, é libertação, é expulsar demônio, é fazer o paralítico. Isso é o evangelho de Jesus. Mas o principal do seu evangelho é salvação. Quando Pilatos olhou para Jesus e perguntou: Jesus, você é rei? Ele disse: eu sou rei. E o Pilatos começou insistindo, pensava que Jesus poderia dizer: eu sou o rei poderoso, porque realmente ele é. Não estava falando mentira, nem querendo se exibir, só estava falando o que ele é. Não, mas ele disse: eu quero dizer para você uma coisa, Pilatos. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo, Pilatos, com um objetivo. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Aleluia. Oh, aleluia. Eu nasci com um objetivo, Pilatos. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade vai ouvir minha voz. Tem alguém da verdade aí? Você é da verdade, você é da verdade, então glorifica a verdade. Aleluia. Eu vim dar testemunho da verdade. Aleluia. Os milagres, os livramentos, as bênçãos de Deus é sobremesa. É sobremesa na vida do crente. Jesus veio para te fazer livre. É a missão dele. Eu vim dar testemunho da verdade. E ele ainda falou mais claro ainda: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então está entendendo a libertação? Muitas das vezes o crente fica esperando. Ele fica igual Naamã, esperando o profeta chegar e fazer uma oração poderosa e colocar a mão na cabeça e falar: agora receba da parte do Senhor. Mas Jesus veio dar testemunho da verdade. Quando você dá ouvido à verdade, a verdade te liberta. Ela vai te libertar. Aleluia. Nós vamos para a igreja e ver Jesus fazer milagre, ver Jesus fazer sinais e maravilha no nosso meio, não é? Mas nós vamos para casa e quando você chega em casa, você vai ouvir mentira. Você dá ouvido para mentira, para mentirosos.
E você pergunta, meu Deus, 30 anos, eu estou dentro da igreja, irmão, eu tenho visto Deus fazer tanto milagre, mas eu não consigo me libertar, porque se dá ouvido à mentira, quem liberta é a verdade, dá ouvido para aquele que fala a verdade, quem veio dar testemunho da verdade não foi eu, foi Jesus, então dá glória para Ele, dá ouvido a Jesus, Ele veio dar testemunho da verdade, não é isso? Ele veio, nasceu, ele ainda falou bem claro, eu para isso nasci, aleluia, eu para isso nasci, aleluia, para dar testemunho da verdade, essa é a libertação, é o que ele quis falar com os gregos, gregos, se vocês não morrer, se a semente não morrer, ela é uma só, mas se morrer, vai dar muito fruto, aleluia, muito importante o que vocês são, tem uma sabedoria, tem uma letra, importante, muito bom, da vossa próspero, é muito bom, mas vocês têm que entender, Deus não fez para ser um só, não, para ser somente aquela sementinha que vai ficar, só ela, não, Ele fez para ser muito mais, para ser abundante, aleluia, Ele te chamou para ser abundante, irmãos, e ninguém pode dar fruto sendo só, aleluia, nunca, nesta vida, então no nome de Jesus, irmãos, que nós aceitamos essa palavra nessa noite, um dia um certo irmão, ele ainda não era crente, e ele chegou aqui na congregação, nós estávamos do lado de lá, e ele, depois do culto, ele falou comigo assim, eu vou fazer para você uma pergunta, se você me responder, eu vou para a igreja, eu vou ajudar vocês aí, eu também vou passar a congregar com vocês, porque eu já perguntei para todos os pastores que eu já frequentei, e nenhum deles souberam me responder, eu falei assim, então pergunta, ele disse, eu queria saber, qual que era a missão de Jesus na terra? Qual que é a missão dele na terra? Porque cada um fala uma coisa, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. Eu falei assim, essa pergunta é simples demais. Está escrito na Bíblia. Sabe o que Jesus veio fazer e qual que era a missão dele sobre a terra? Está escrito aí, eu para isso nasci. E para isso eu vim ao mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Ele encheu até o olho de água. Assim, ninguém nunca soube me responder isso. Realmente, eu vou ficar com você. É o Mirim. Vou ficar com vocês. Ninguém nunca me respondeu isso. Já perguntei tantas vezes, não sabia qual era a missão de Jesus na terra. Essa é a missão dele. Foi para isso que ele nasceu. Irmãos, é por isso que muitas das vezes o crente, a gente faz tanta, como diz, tanta lambança, tanta coisa que as pessoas se arrumam em cima do Evangelho de Cristo, sendo que ele é tão simples. Ele é simples, mas ele é poderoso. O poder está na simplicidade desse Evangelho. Foi por isso que Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele disse, eu tenho medo que um dia vocês apartam da simplicidade do Evangelho. Porque quando vocês apartarem da simplicidade do Evangelho, acabou. Vocês não vão conseguir mais ser libertos. Vocês não vão conseguir viver uma vida com Deus. Então continua na simplicidade do Evangelho. E com a simplicidade do Evangelho é a verdade. Jesus é essa verdade. Isso é a simplicidade do Evangelho. Por isso que quando você olha para um crente, ele fala com você o tempo todo, é de Jesus. Tem hora que eles falam, esse camarada é bobo, ele não tem mais nada para falar, porque não tem mais nada para falar. Se tivesse mais alguma coisa para falar, dava para falar, não dá, mas não tem. Não tem. Você tem muitos assuntos para comentar, mas na verdade falar algo que tem sentido sobre a terra é Jesus.
Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, quem leva para o céu é Jesus, quem deu a vida é o homem, é Jesus, quem fez os céus e a terra foi o próprio Senhor Jesus. Então de quem nós vamos falar? Estamos perdendo nosso tempo, tudo é Ele. Tudo está com Ele, e tudo vive nele, e tudo vive para Ele, como diz a palavra, porque dele, e para Ele, e por Ele, são todas as coisas, é por Ele, para Ele, e por Ele, todas as coisas. Então se tem outro assunto, amém, nós já sabemos desse. Então vocês estão entendendo, irmãos, é a libertação. A libertação. Você nunca vai conseguir largar a vaidade profana enquanto você pensar só no você. Não é isso? E já reparou que quando você quer chegar, quando você está na vaidade profana, você já reparou como que o irmão vem para a igreja? Como que a irmã vem para a igreja? Você já vem no sentido de quê? Eu vou abafar lá na igreja. Hoje eu vou arrasar. Não é isso? Coloquei uma sainha aqui, uma roupinha, que hoje os irmãos vai cair o queixo. Mas pensa bem quando você fala isso. Você não está falando de você? A semente não morreu. Só que é só você. Não é isso? Tá ali agora, apareceu um jogo ali. Nossa, agora a Mega Sena está alta, e eu vou ali porque eu vou pegar isso aí, eu estou podre de rico. Olha aí, você de novo. Não é isso? A menina deu sopa ali, olha você de novo. Só você. Se não morrer, meu filho, não pode dar fruto. Não tem como. É só você. Eu vou cantar um hino lá na igreja hoje que eu vou deixar todo mundo de queixo caído. Olha você de novo. Olha você de novo. Vou fazer uma pregação lá na igreja que eu já ensaiei aqui em casa. Vou fazer uma pregação que hoje eu vou pôr a igreja vai ficar de queixo caído comigo. O tanto que eu vou falar. Olha você de novo. Só tem você. É como diz, é a outra turma, não é a outra turma. Israel era composto de quem? Israel era composto de quê? Não era de 12? Não havia Israel sem 12. Israel composto de 12. Mas você já reparou que os outros eram o contrário? Eram os fariseus, os saduceus, os fariseus, tudo eu. Está vendo? Fariseu, saduceu, não é? Tudo eu. Mas Israel era 12. Só funcionava com 12. Era 12 tribos de Israel. Isso era Israel. Não é isso? Então não tem. O evangelho de Cristo não é eu. É Deus em nós. Diz a Bíblia, Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aleluia. É Ele em nós. Por isso que Jesus falou com ele, a semente, se ela não morrer, ela é uma só. Mas quando morre, ela dá muito fruto. Quando a sementinha é jogada na terra. Irmãos, aqui está falando de semente, viu, irmão? Não vai pensar do crente passar a corda no pescoço, que você vai dar muito fruto. Vai não, você vai descer lá para o Cachoeirinha. Né? Nós vamos ver se lá no Cachoeirinha, né? Não, está falando da semente. Amém? Irmãos, que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoa. Isso no nosso coração. Quer ser livre? Quer ser liberto? Então sai do eu, passa para o nós. Mas nós quem? Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, o reino, o Evangelho, passa para nós. Mas tira o eu. Porque enquanto for eu, não tem como ser liberto. Enquanto eu existir, não tem como ser liberto. Quando acabar o eu, então entra a libertação. Amém? Que Deus ajude, que Deus abençoe. Amém. Vamos orar.